Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 11 de dezembro. Nós queremos, antes de começar, queremos orar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença nesta manhã nos introduzimos Te adorando, Te louvando, ouvindo os sons da natureza. Todos Te louvam, Pai. A natureza Te louva. Nós Te louvamos porque És o Criador dos céus e da terra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesta manhã de sábado, nós vamos meditar numa das parábolas de Jesus Cristo. Mas o título da palestra é Não Deixe para Depois. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, temos aqui uma das mais lindas e profundas parábolas de Jesus. Apocalipse capítulo 13 e o verso 1 em diante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. A parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Queridos, Jesus estava junto ao mar da Galileia. Uma multidão curiosa estava ali reunida para ouvir Jesus. Ali estavam doentes, deitados em seus leitos, como também uma multidão que ia crescendo, crescendo, ao ponto de Jesus Cristo pedir para entrar num barco. E passou a falar para a multidão do barco. E a multidão se reunia na margem. Junto ao lago estava a bela planície de Genezaré. Olhando ao redor podia-se ver também colinas com semeadores e com ceifeiros trabalhando, uns espalhando a semente, outros ceifando o cereal maduro. Queridos, contemplando aquela cena, Jesus contou esta parábola, uma das mais belas e mais profundas parábolas de Jesus, porque ele está mostrando aqui os sinais de alerta de como está o nosso coração. Como está o seu coração? Se estamos vivos ou mornos, ou mortos? Os sinais vitais da vida espiritual. Como funciona o nosso corpo? O nosso corpo usa de sintomas, queridos, para nos alertar a falta de apetite, a dor de cabeça, para que busquemos um médico e façamos os exames. Na nossa vida espiritual também funciona da mesma forma. Jesus contou nesta parábola que existem 4 tipos de solos. Existem 4 tipos de corações diferentes. Mas quem determina o tipo de solo? Quem determina o tipo do coração? Se vai receber a palavra de Deus ou não? Não é Deus quem determina o tipo do solo. Nós recebemos de Deus o livre-arbítrio. Nós decidimos qual é o tipo de solo que representa o nosso coração. A Leila e eu conversamos sobre as campanhas evangelísticas que nós fizemos ao longo da nossa vida. Cerca de 60 ou 70 campanhas evangelísticas sérias de evangelismo, pregando todas as noites, 45 noites a 64 noites.
Queridos, aquelas séries reuniam centenas de pessoas, pessoas ouvindo a palavra de Deus. Mas, que tristeza, queridos, nem todos guardam a palavra da verdade. Em todos os corações a semente da verdade é semeada, mas nem todos os corações permitem que ela germine, cresça e produza frutos. Mesmo durante passeios e férias, sempre estudamos a Bíblia com pessoas. Sempre estamos semeando a palavra, semeando a semente da verdade por todos os caminhos, por todos os lugares. E nós nos perguntamos, quantos daqueles com quem estudamos a Bíblia estarão no céu? Quantos realmente abraçaram as verdades que lhes foi ensinado? Eu gostaria que todos os corações onde semeamos a semente da verdade fosse uma boa terra, que produz frutos para a eternidade. Mas infelizmente não existe só um tipo de coração. Existem 4 tipos de corações, representados pelos 4 tipos de solos. E quem decide o tipo que é o seu coração, não é Deus que determina. Esse coração será de pedra. Não, esse coração será um coração cheio de espinhos que vai sufocar a semente da verdade. Não, queridos. Não é Deus que determina. Deus dá a liberdade de escolha para você decidir qual é o tipo do seu coração. Eu vou guardar a palavra de Deus para mim? Vou abraçá-la? Vou produzir frutos para a honra e glória de Deus? Ou vou simplesmente deixar para depois? Vou desprezar a palavra de Deus? A palavra de Deus aqui em Mateus 13 e o verso 19, Jesus Cristo interpreta a parábola do semeador. Leia comigo, Mateus 13 e o verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Para os discípulos, Jesus interpretou a parábola. E ele disse que a semente semeada à beira do caminho, onde os pássaros vieram e comeram aquela semente, arrebataram a semente, representa o quê? Aquele que ouve a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, Satanás, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Queridos, a semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai num coração de um ouvinte desatento. O ouvinte desatento é um caminho duro, pisado pelos pés de homens e animais. É o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Absorvido em aspirações egoístas e condescendência pecaminosa, o coração se endurece pela prática dos pecados conscientes, pecados voluntários, pelo engano do pecado. A semente que caiu à beira do caminho e foi comida pelas aves se refere a homens e mulheres com as suas faculdades espirituais enfraquecidas. Ouvem sim a palavra de Deus, mas não a entendem. E a intenção deles não é colocar em prática, não é obedecer a palavra que ouviram. Por isso Satanás arrebata a semente, neutraliza a semente. Não discernem que a verdade que está sendo pregada se aplica a eles próprios. Não aplicam na sua própria vida a verdade que estão aprendendo. São pessoas boas, mas que não decidem obedecer, tão logo aprendem. Deixam para depois. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe para depois. Aqueles que agradam a Deus são aqueles que ouvem e decidem obedecer. Aprendeu hoje, começa a obedecer hoje. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina que foi ensinada. Não permita que isso aconteça com você, meu querido irmão. O segundo tipo de solo representa o segundo tipo de coração. Leia agora comigo Mateus capítulo 13 e o verso 20 e 21. Mateus 13, verso 20 e 21. É o coração de pedra, é o terreno pedregoso. Aqui nós lemos verso 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais,
num terreno pedregoso, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Nós diríamos, é fogo de palha, porque a palha pega fogo rápido, mas logo se apaga. O terreno representado aqui pelas pedras, terreno pedregoso, é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, se anima inicialmente, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofendem. Queridos, a semente lançada no pedregal encontra solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar o seu crescimento e logo perece. Muitos que professam a religião são corações de pedra, coração pedregoso. Como a rocha está sob o sedimento da terra, está também o egoísmo próprio do coração natural sob os bons desejos e aspirações. O amor ao próprio eu predomina, o eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpa. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer muito promissora, e se convertem com facilidade, mas só possuem uma religião artificial. O erro dessas pessoas não está em receber a palavra de Deus com alegria, em se converter rapidamente. Este não é o erro, porque o próprio Mateus, o discípulo Mateus, ouviu o chamado do Salvador, ficou alegre e respondeu imediatamente, levantou-se e seguiu a Jesus Cristo. Deus quer ver isto, que nós aceitemos a palavra divina logo que ela vem ao nosso coração, e é justo que a recebamos com alegria. Porém, o terreno pedregoso representa aqueles que não ponderam o que deles exige a palavra de Deus. O que significa andar no caminho estreito? Não percebem que a verdade, uma vez recebida no coração, vai mexer diretamente com todos os seus hábitos e costumes, estilo de vida, seus vícios. Sim, meus queridos, a semente da verdade, uma vez colocada no nosso coração, vai revolucionar a nossa vida, mexer com os nossos costumes, nossos hábitos, nossos vícios, muda a nossa vida. Porém, os ouvintes de pedregais confiam em si mesmos, em vez de confiar em Jesus Cristo, depositam a sua confiança nas suas boas obras e bons motivos e estão fortes em sua própria justiça. Não estão firmes no Senhor Jesus e na força do seu poder, não estão ligados a Jesus. O ardente sol de verão, que fortifica e amadurece o grão, destrói aquele que não tem raízes profundas. Assim, o que não tem raízes profundas em Jesus é de pouca duração. E chegada a angústia, chegada a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se ofendem. Regozijam-se por algum tempo, pensando que a religião de Jesus os livrará de todas as dificuldades e provações. E por isso, desfalecem sob a ardente prova da tentação. Não podem levar o opróbrio por amor a Cristo. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Não querem fazer mudança radical na vida. Ficam olhando para as desvantagens, as provações do caminho estreito que leva para o céu e esquecem a realidade do céu, da vida eterna. Como os discípulos que deixaram de seguir a Jesus, quando Jesus lhes pregou palavras duras, muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus e eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, verso 60. Queridos, os ouvintes dos pedregais, cujo coração é representado pelo terreno cheio de pedras, não creem que Jesus lhes dará força para vencer o pecado. Queridos, você crê que Jesus não lhe dará forças para vencer o pecado? Você não acredita na vitória sobre o pecado? Se você não acredita na vitória sobre o pecado, você não acredita em Jesus. Porque Jesus venceu o pecado e Jesus dá a vitória dele para você. Meu querido irmão,
Muitos não têm relação pessoal com o Salvador Jesus e preferem continuar vivendo os defeitos de caráter, com as faltas herdadas e cultivadas. Até quando nós vamos continuar com as nossas faltas herdadas e cultivadas, praticando os mesmos pecados, os mesmos erros todos os dias? Onde está o poder de Jesus Cristo? Você não tem relação pessoal, ligação pessoal com Jesus Cristo? Ele nos dá a vitória sobre o pecado. Aleluia! Muitos se esforçam por se reformar, mas não ao ponto de crucificar o próprio eu. O próprio eu tem que morrer, meu irmão. Tem que ser enterrado. E o eu de Jesus tem que viver em você. A vontade e a mente de Jesus tem que prevalecer na sua mente. Nós temos que nos entregar inteiramente a Jesus. Temos que ser transformados à semelhança de Jesus. Ele é um modelo para ser copiado, para ser admirado, para ser reproduzido. Não podemos reconhecer os nossos pecados de uma forma geral. Muitos confessam os pecados de modo geral. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Queridos, quando nós estamos realmente arrependidos, nós não fazemos confissões generalizadas. Nós seremos específicos na confissão dos nossos pecados. Nós vamos dar nome ao nosso pecado. Perdoa, Senhor, aquele pecado que eu cometi hoje de manhã. Nós damos nome ao pecado e com certeza vamos receber o perdão. Mas os que fazem confissões generalizadas, eles não têm certeza do perdão e também não terão certeza da salvação. Queridos, a única esperança para as pessoas que estão com o coração pedregoso é reconhecer em si mesmas a verdade das palavras de Cristo ditas a Nicodemos. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 7 e verso 3. Verdadeira santidade é a vontade de Deus para a sua vida. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Jesus requer de mim e de você uma entrega sem reservas, um serviço não dividido. Exige o coração, a mente e o intelecto inteiramente voltados para Jesus. O eu não pode ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Tão grande foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, meu querido irmão, ser cristão, imitar a Jesus, ser semelhante a Jesus, exige também sacrifício. Andar no caminho estreito exige sacrifício, renúncia à morte do eu. Se amarmos a Jesus, gostaremos de viver para Ele, de apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para Ele. O próprio serviço para Jesus será um serviço fácil, não difícil, porque estamos fazendo algo por alguém que nos ama e que nós amamos. Sentiremos pelos homens e mulheres a mesma eterna paixão que Jesus sentiu. Essa é a religião de Jesus. Qualquer coisa menos do que isso é um engano. Não podemos servir o nosso próprio eu e a Jesus Cristo ao mesmo tempo. Querer servir o próprio eu e a Jesus ao mesmo tempo transformará o seu coração num coração de pedras. E não resistiremos às provações quando elas vierem. O terceiro tipo de solo mencionado aqui está aqui em Mateus capítulo 13 e o verso 22. Leia comigo Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução, o engano das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Meus queridos, o que foi semeado entre espinhos. A semente do evangelho cai muitas vezes no meio de espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, se não forem abandonados os velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada e os espinhos destruirão o trigo. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo.
Não precisa ser cultivado o espinho. Ele cresce. Mas a graça de Jesus Cristo necessita ser cultivada cuidadosamente. Você e eu precisamos orar diariamente, várias vezes por dia, estudar diariamente a palavra de Deus, a Bíblia, confessar nossos pecados diariamente, especificamente confessando os pecados. Precisamos louvar a Deus diariamente. Se eu não fizer isso, a minha fé vai desfalecer e os espinhos do pecado vão crescer. Os espinhos e ervas daninhas estão sempre prontos para germinar e a obra de santificação precisa avançar continuamente. Se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente o caráter, revelar-se-ão na vida os velhos costumes. Volta a velha vida. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por ele santificados, nada valerá a sua religião. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Se não obtivermos vitória sobre os pecados conscientes que o Espírito Santo já nos convenceu, o pecado obterá vitória sobre nós. Se não obtivermos vitória sobre o pecado estará obtendo vitória sobre nós. Os espinhos que foram cortados, mas não foram desarraigados, arrancados, brotam novamente, até sufocar a alma. Cristo especificou as coisas que são perigosas para a alma. Ele disse aqui em Mateus 13, 22, os cuidados deste mundo sufocam a sua alma. Nenhuma classe está livre da tentação dos cuidados deste mundo. Aos pobres existe a labuta, a privação, o temor da pobreza, trazem perplexidades e fardos, mas para os ricos existe o temor da perda e uma multidão de ansiosas preocupações. Muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus tornam-se propensos a conquistar riquezas. Toda a sua energia é absorvida em empresas comerciais, sentem-se obrigados a desprezar coisas de natureza espiritual. Deste modo, se separam de Deus. Muitos se tornam tão absorvidos em negócios que não têm tempo para orar, não têm tempo para ler a Bíblia, não têm tempo para meditar, para louvar a Deus. Estão trabalhando para o bem dos outros, seus deveres são urgentes, muitas são as responsabilidades e permitem que a sua labuta exclua a devoção. Quando a sua labuta, quando o seu trabalho diário exclui a devoção, você está tão ocupado, mesmo que fazendo a obra de Deus, que não tem tempo para Deus, então você é uma Marta. Você é uma Marta que está trabalhando para Jesus, mas não tem tempo, como Maria, de se assentar aos pés de Jesus. E Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. A comunhão com Deus pela oração e pelo estudo da Bíblia está sendo negligenciada. Esquecem-se de que Cristo disse, sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. Caminham, sim, mas estão caminhando separados de Jesus. Sua vida não está impregnada da graça de Jesus. Seu serviço está manchado pelo desejo de supremacia, por traços grosseiros e intratáveis do coração insubmisso. Jesus fala também aqui em Mateus 13, 22 sobre o engano das riquezas. O terreno cheio de espinhos também inclui o engano das riquezas. O amor às riquezas tem poder apaixonante, tem poder ilusório. Muitíssimas vezes esquecem os que possuem riquezas mundanas que é Deus quem lhes dá a capacidade de obter prosperidade. Eles dizem, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder, Deuteronômio 8,17. Esquecem-se de que Deus é que lhes deu força e saúde para obterem a prosperidade. Em vez de despertar gratidão para com Deus, as riquezas muitas vezes nos levam à exaltação própria. Perdem o sentimento da sua dependência de Deus e da sua obrigação para com o próximo necessitado que está à sua volta. Em vez de considerar a riqueza como um talento a ser empregado para a glória de Deus e para o erguimento da humanidade necessitada, tem-na como meio de satisfação própria.
Em vez de desenvolver no homem os atributos de Deus, as riquezas assim usadas desenvolvem nos homens e mulheres os atributos de Satanás. A semente da palavra é sufocada pelos espinhos das riquezas. Aqui em Lucas capítulo 8, verso 14, irmãos, falando da parábola do semeador, Lucas 8,14 fala que também o terreno cheio de espinhos inclui os deleites da vida. Os deleites da vida. Há o perigo em diversão que é buscada meramente para a satisfação própria. No mundo hoje, os deleites da vida é o que mais existe, como espinho sufocando a semente da verdade. O mundo nos oferece dezenas de diferentes tipos de diversões, de entretenimentos que matam o tempo. A televisão, os filmes, as novelas, as músicas mundanas, os videogames, a mídia com Facebook, que hoje chama-se Meta, o Instagram, o TikTok, a pornografia, todos os hábitos de condescendência que debilitam as forças físicas, que anuviam a mente ou que entorpecem as percepções espirituais, são concupiscências da carne, que combatem contra a alma. As ambições de outras coisas, diz Marcos capítulo 4, verso 19. As ambições desta vida, estas não são necessariamente coisas pecaminosas em si mesmas, mas alguma coisa a que damos o primeiro lugar, em vez de dar o primeiro lugar para Deus. Tudo quanto desvia a sua mente de Deus, separa a sua mente de Jesus e as afeições a Ele. Tudo que separa você de Deus é um inimigo da alma. Quando a mente é jovem e vigorosa, a grande tentação de ser ególatra. Egolatria é adoração do eu, adoração do corpo. Quantas selfies tirada para exaltar o rosto, para exaltar os músculos, para exaltar o corpo. Mostre Jesus no seu corpo, mostre Jesus na sua face. Muitos pais estabelecem moradia em grandes cidades e introduzem os filhos na sociedade. Circundam os filhos de influências que encorajam o mundanismo, encorajam o orgulho. Muitos pais procuram promover a felicidade dos filhos, satisfazendo-lhes a sede por prazeres. Permitem que eles participem de festas sociais, fornecem dinheiro para eles gastarem livremente em ostentação, em satisfação própria. A sede pelo prazer, meu querido irmão, minha querida irmã, ela não cessa, ela só aumenta. Quanto mais se condescende com o desejo do prazer, tanto mais forte o prazer se torna. O interesse desses jovens é absorvido gradualmente no divertimento, até que chegam a considerá-lo o objetivo da vida. Formam hábitos de ociosidade, crescem sem fazer nada, sem aprender uma profissão, sem trabalhar com as mãos. A condescendência própria torna-se quase impossível de se tornarem cristãos resolutos. A oferta de prazeres, de divertimentos, centraliza-se nas cidades. As cidades do nosso tempo, meu querido irmão, tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. E muitos feriados animam a ociosidade, os divertimentos, o teatro, o cinema, as corridas, os jogos, as bebidas alcoólicas, os banquetes e as orgias estimulam ao extremo todas as paixões. Queridos, Jesus disse claramente em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreve: mas os que querem ser ricos caem em tentação, caem em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Queridos, o jardim do coração precisa ser cultivado com amor e com relacionamento com Jesus todas as manhãs, todas as noites. Precisa o solo ser sulcado por profundo arrependimento e confissão dos pecados. Mas
a parábola contada por Jesus termina com um final feliz. Qual é o final feliz? Existe também a boa terra. Existe também o bom coração, que recebe a semente da verdade, abraça esta verdade. E Jesus diz, aqui em Mateus capítulo 13, verso 23. Mateus capítulo 13, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Queridos, o coração honesto, o coração bom, do qual fala a parábola, não é um coração sem pecado, porque não existe coração sem pecado, pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos. E Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos capítulo 2, verso 17. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem o coração honesto. Reconhece a sua culpa, sente necessidade da misericórdia e do amor de Deus, tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer à verdade. Não deixa para depois. Conheceu hoje, começa a obedecer hoje. Os fariseus do tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver, fechavam os ouvidos para não ouvir, portanto a palavra não podia lhes atingir o coração. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus. Somente aquele que aceita as escrituras sagradas como a voz de Deus que lhe fala, é verdadeiro discípulo. Ele treme por causa da palavra divina, porque lhe é uma realidade viva. Para recebê-la, abre sua inteligência, abre o seu coração. Os ouvintes comparados à boa terra, tendo ouvido a palavra, conservam-na, obedecem-na, não deixam para depois. Aprenderam hoje, começam a obedecer hoje e continuam crescendo na santificação. Com esses, Satanás, com todos os seus seres demônios infernais, não poderão arrebatar a semente. Não basta simplesmente ler e ouvir a palavra de Deus, tem que decidir obedecer. Com pesar no meu coração, eu vejo dezenas de pessoas com quem a Leila e eu estudamos a Bíblia. Eles recebem a verdade, eles conhecem a verdade, mas não decidem obedecer. Continuam a mesma vidinha de sempre, continuam transgredindo os mandamentos de Deus. Quando eu estudo sobre os 10 mandamentos com as pessoas, leio para elas os 10 mandamentos, a minha esperança é que elas comecem a guardar o sábado já na semana seguinte. Mas isso não acontece. Passam-se os anos e as pessoas continuam guardando o domingo, continuam transgredindo os mandamentos de Deus. Queridos, estes não dão fruto. Não há sinceridade no coração. Os que, tendo ouvido a palavra de Deus e aguardam no coração, produzindo obediência, estes que recebem a palavra de Deus e manifestam obediência e que resulta em boas obras, o resultado será visto na vida e caráter semelhantes ao de Jesus. Jesus dizia de si mesmo, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. Você poderia fazer esta oração de Jesus? Você poderia repetir estas palavras de Jesus, de Salmos 40, verso 8? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Você ama a verdade? Você agarrou a verdade? Aplicou-a na sua vida? Tomou a decisão de obedecê-la? Porque Jesus disse, em João 5, verso 30, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, o Pai que me enviou. João 5,30. E a Bíblia diz, aquele que diz que está nele, foi João lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 6, diz, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Como é que você está andando, meu querido irmão? Você é a boa terra? O seu coração é o bom coração que guarda a palavra de Deus e obedece à palavra de Deus? Não deixe para depois. O que você faz com as verdades aprendidas? Obedece? Despreza? Trata com desdém?
deixa para depois? São tantas pessoas que ouvem as verdades e são impactadas por elas, mas deixam para depois? E então as impressões produzidas pelo Espírito Santo se apagam. Pouco a pouco desaparecem e as pessoas continuam vivendo neste círculo vicioso do pecado consciente. Não deixe Satanás tirar de você as sementes da verdade, meu irmão, minha irmã. Não deixe a semente se secar por falta de raiz. Não deixe que os espinhos da perseguição, da pressão da sociedade sufoquem a semente da verdade. Você decide o tipo de solo que é o seu coração. Nossa vida e caráter precisam ser semelhantes aos de Jesus. Jesus dizia de si mesmo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Porque não busco fazer a minha vontade, dizia Jesus, mas a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. João 5,30. Queridos, eu deixo com você o exemplo que é Jesus Cristo. Eu deixo com você o modelo que se coloca na sua frente, que pousa diante de você para ser admirado, para ser contemplado e para ser reproduzido. Quando o caráter de Jesus se reproduzir em nós, então ele voltará para nos buscar, nos reclamar como sendo dele. Ele virá. Que o Espírito Santo reproduza o caráter de Jesus em você, meu querido irmão. Deixo com você a paz de meu Jesus. Esta é a minha oração. Amém.